Olá, pessoal! Nesse vídeo nós vamos falar sobre rotação. Então, nós temos o sistema XY, em que, se a gente tem um ponto, a gente pode escrever as coordenadas deles, em que a primeira é x e a segunda é y. Agora, imagina que a gente efetua uma rotação desses eixos, ou seja, a gente inclina esses eixos por um ângulo θ. Então, observe, a gente está levando o eixo x para um eixo x' e a gente está levando o eixo y para um eixo y', ambos fazendo o mesmo ângulo θ com o eixo anterior. Observem também que, fazendo isso, como o eixo XY era ortogonal, essa rotação de mesmo ângulo vai gerar eixos ortogonais também, e ainda vai preservar a origem, que é onde a gente está usando como eixo aí para a gente poder efetuar essa rotação. Nesse sistema rotacionado, dado qualquer ponto do plano XY, também podemos representar a sua coordenada. A partir do ponto Q do plano XY, traçamos um segmento de reta paralela ao eixo Y', onde identificamos a coordenada x' do ponto Q. Analogamente, a partir do ponto Q, traçamos um segmento de reta paralelo ao eixo x', a fim de identificarmos a coordenada y' do ponto Q. A gente pode fazer uma rotação usando qualquer ângulo θ. Se for negativo, a gente está rodando horário. Se for positivo, a gente está rodando anti-horário. Mas todas elas acabam caindo em ângulos de 0 até 2π. Dado um sistema coordenado rotacionado x', y', sempre podemos escolher vetores ortonormais u1 e u2 que determinam a direção e o sentido de crescimento desses eixos x' e y'. Essa ilustração é de uma situação onde o ângulo θ de rotação varia de 0 até π/2. Como o 1 e o 2 possuem norma 1, então vamos olhar para esse triângulo retângulo que está aparecendo aqui. A gente tem que a hipotenusa dele é exatamente 1, que é o tamanho de U1, e a gente tem esse ângulo θ. Se a gente faz cosseno de θ, a gente sabe que vai ser o cateto adjacente, que aqui eu vou chamar de x, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, daqui a gente tira que esse x ele vale cosseno de θ. Da mesma forma, se a gente olha o seno de θ, eu vou chamar aqui o cateto oposto de y, ele vai ser y sobre a hipotenusa, que é 1. Então, o y ele vai ser igual ao seno de θ. Com isso, a gente consegue descobrir quais são as componentes desse vetor U1. É cosseno θ e seno θ. Agora, se nós olhamos para o triângulo retângulo associado ao U2, a gente observa que a hipotenusa é 1, que é a norma de U2, e a gente também percebe que esses triângulos são equivalentes. Então, essa lateral aqui vale cosseno de θ, e, enquanto isso, essa outra lateral desse triângulo retângulo vale o seno do θ. Porém, agora, olhando para as componentes, né, que isso daqui são os tamanhos. Olhando para as componentes dentro desse plano cartesiano, a gente tem que o U2 ele vai ser menos seno θ, porque está na parte negativa do x, e cosseno θ. Então, daí a gente obtém o U2. A título de ilustração, nós apresentamos 3 outras possibilidades de rotação. Então, por exemplo, nesse desenho da esquerda, o vetor U1 está no segundo quadrante, enquanto o vetor U2 está no terceiro. O ângulo θ de rotação dos eixos agora, ele é maior do que 90 graus. Ele vai variar de π/2 até π, quando o U1 se encontra no segundo quadrante. Na situação do meio, o vetor U1
se posiciona no terceiro quadrante, enquanto o vetor U2 se posiciona no quarto quadrante. Observem a setinha indicando o sentido de crescimento dos eixos x' e y'. Eles são compatíveis com o sentido dos vetores ortonormais U1 e U2. Essa situação do meio, o ângulo varia de π até 3π/2. E, por fim, nesse desenho da direita, o vetor U1 se encontra no quarto quadrante, enquanto o vetor U2 se encontra no primeiro quadrante. Neste caso, o ângulo de rotação ele está entre 3π/2 e 2π. Poderíamos também falar, neste caso, que o ângulo de rotação seria negativo. Seria, por exemplo, olha, esse ângulo aqui, olha, esse ângulo θ negativo. Em qualquer um desses casos, as componentes do vetor U1 e U2 continuam satisfazendo aquela relação que havíamos deduzido no slide anterior. O que vai diferenciar em cada um dos casos é o valor obtido do seno e o cosseno de θ para cada ângulo estipulado. E uma coisa em comum dentre essas 4 possibilidades de rotações apresentadas é que o determinante da matriz, cujas colunas são dadas pelas componentes dos vetores U1 e U2 nesta ordem, é igual a 1. O máximo que vai acontecer nesses casos, né, Jane, quando a gente for analisar aqueles triângulos retângulos, é que vai ter que fazer algum estudo sobre os ângulos, né, para poder de fato perceber que vai recair nessas componentes. A gente observa nesse desenho agora que isso não representa uma rotação dos eixos. A gente não tem uma rotação aqui, por quê? Porque, observa, o ângulo ali de rotação de x para x' é esse ângulo θ. Por outro lado, o ângulo que o eixo y foi rotacionado é muito maior. A gente olha com respeito ao eixo original. No caso ali, a gente tem que olhar com o lado de crescimento do y, esse ângulo. E colocando as coordenadas, nesse caso, a gente vai ter o U1 e o U2. Nesse caso, se a gente constrói o mesmo determinante da matriz formada por U1 e U2 na vertical, a gente tem que esse determinante não vai ser mais 1, ele vai ser menos 1. Isso ocorre porque o 1 vai continuar sendo cosseno e seno de θ. A gente tem um outro vetor que representaria uma rotação do eixo y, que é o vetor menos o 2 ali. Então, de fato, escrevendo o determinante da matriz formada por 1 e o 2, a gente tem que a primeira coluna é cosseno θ, seno θ, já a segunda vai ser o U2, que é seno θ e menos cosseno θ. Calculando esse determinante, fica menos cosseno ao quadrado, menos seno ao quadrado, que vai dar menos 1. Então, pessoal, dado um ponto Q no plano XY, nós podemos escrevê-lo tanto em relação ao sistema de coordenadas XY, como em relação ao sistema de coordenadas x', y'. E agora nós vamos ver qual é a relação entre as coordenadas relativas a esses dois sistemas. Observe então esse desenho. A gente tem lá o ponto Q e a gente tem os novos eixos que são x' e y'. A gente quer entender melhor a relação entre os eixos novos e os eixos XY. Vamos pegar como direção aí do eixo x' o vetor U1, que é unitário, e vamos pegar o vetor U2, também unitário, na direção do eixo y', de forma que o 1 e o 2 sejam ortogonais. Vamos traçar, então, o vetor OK. A gente observa que ele pode ser decomposto em dois vetores. O vetor x' vezes o 1, mais o vetor y' vezes o 2. A gente tem que as coordenadas do vetor OK é Q menos
origem, que é xy. Então, isso fica igual a x' vezes as componentes do vetor U1, que é cosseno θ seno θ, mais y' vezes as componentes do vetor U2, que é menos seno θ cosseno θ. Então, fazendo as contas aí, a gente tem, do lado esquerdo, a gente tem x, e do lado direito, a primeira componente é x' vezes o cosseno θ, menos y' seno θ. Agora, analisando a segunda componente, a gente tem y igual a x' seno θ, mais y' cosseno θ. A gente pode escrever esse sistema de uma forma matricial. A gente coloca xy na vertical, depois a gente coloca essa matriz com cosseno θ, seno θ, menos seno θ e cosseno θ, vezes a matriz coluna x', y'. A gente observa que a primeira coluna dessa matriz com tetas é o vetor U1 e a segunda coluna é exatamente o vetor U2. Nós vamos chamar essa matriz de Rθ. Ela é conhecida como a matriz de rotação por um ângulo θ. A gente observa que ela nos ajuda a escrever uma relação entre as variáveis xy e x', y', para a gente poder passar de uma para a outra. Então, de um lado, a gente tem que x é igual a Rθ vezes x'. É fácil ver que essa matriz Rθ, ela possui o determinante como sendo cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado, que é 1. Ou seja, o determinante dela é diferente de zero. Então, multiplicando essa igualdade que a gente acabou de obter em ambos os lados pelo inverso da matriz Rθ, a gente fica com x' é igual a Rθ inversa vezes x. E com isso a gente tem uma maneira tanto de passar das coordenadas x' para x e vice-versa. E a gente tem uma coisa muito interessante aqui, porque a Rθ possui colunas ortonormais, então, de fato, ela é uma matriz ortogonal. Quando a matriz é ortogonal, a sua inversa é igual à transposta. Então, fica muito fácil encontrar a inversa dessa matriz. Vamos dar uma ênfase, então, a essas matrizes de rotação. Então, a gente pode considerar θ qualquer número real, mas a gente vai acabar caindo sempre nos arcos que vão de 0 até 2π. Conforme já observado, o determinante dessa matriz é 1, e a gente comentou que toda matriz de rotação é uma matriz ortogonal. Vamos só relembrar, uma matriz ortogonal é uma matriz que a inversa dela é igual à transposta dela. Se a gente aplica determinante de ambos os lados, a gente obtém o determinante da P inversa, que é 1 sobre o determinante de P, e o determinante da P transposta, que é o determinante da P. Multiplicando o cruzado, a gente obtém que determinante de P ao quadrado é igual a 1, ou seja, o determinante das matrizes ortogonais P são sempre 1 ou menos 1. O que a gente está chamando de rotação são exatamente as matrizes P, tais que o determinante delas são 1. Então, como exemplo, dado um ponto Q de coordenadas 1, 2 no sistema XY, vamos obter as coordenadas x', y' deste ponto, onde os eixos x' e y' têm a direção e sentido determinada por esses vetores ortonormais, o 1 e o 2. Então, já ilustramos os vetores o1 e o 2 e os eixos x' e y'. Plotamos também o ponto Q, que no sistema XY tem coordenadas 1 e 2, e agora precisamos encontrar uma equação que faça essa mudança de coordenadas de um sistema para o outro. Nós já sabemos que existe a relação x é igual à matriz de rotação x', e que a matriz de rotação é ortogonal, ou seja, a inversa dela coincide com a transposta. Então, daqui, a gente obtém essa relação equivalente. X'
é igual a transposta da matriz de rotação vezes x. Conforme já discutimos, a matriz de rotação é aquela cujas colunas são dadas pelas componentes dos vetores u1 e u2 nesta ordem. Observem que nessa situação, o vetor u1 apareceu no primeiro quadrante e o vetor u2 no segundo quadrante. Então, os nossos eixos rotacionados têm a setinha apontando para cima. Substituindo nessa segunda equação, temos que x' y' é igual à transposta da matriz de rotação vezes a matriz xy. Aqui, no lugar de x e y, vamos substituir pelas coordenadas do ponto Q, que são 1 e 2 no sistema XY. Resolvendo essa continha, temos que o x' vai ser igual uma vez 1 sobre raiz de 2, mais duas vezes 1 sobre raiz de 2, que é igual a 3 sobre raiz de 2. E o y' vai ser dado por menos uma vez 1 sobre raiz de 2, mais duas vezes 1 sobre raiz de 2, que resulta em 1 sobre raiz de 2. Por fim, escrevemos o ponto Q como sendo 3 sobre raiz de 2 e 1 sobre raiz de 2 no sistema x', y'. Uma outra curiosidade, Jane, não foi pedido isso, mas qual é o ângulo θ de rotação aqui? A gente tem que a primeira entrada corresponde ao cosseno de θ e a entrada logo abaixo corresponde a seno de θ. Então, de fato, a gente tem que θ corresponde a π sobre 4, que é o ângulo de 45 graus. Então, só para vocês entenderem para onde a gente está caminhando. Esses vetores o 1 e o 2 são ortonormais. Isso já apareceu em outra coisa que a gente estudou, que foi quando a gente diagonalizou matrizes simétricas A. Quando a gente fez isso, a gente construiu uma matriz ortogonal P que tinha por colunas vetores u1 e u2 ortonormais. Então, essa matriz de rotação, ela vai ser exatamente a nossa matriz P quando a gente trabalhar dentro do contexto das cônicas. E a gente vai considerar que o padrão para os vetores u1 e u2 será o u1 sempre estar no primeiro quadrante e o u2 estar sempre no segundo quadrante. A gente já viu que tem outras formas que também dão a rotação, mas a gente vai fixar essa como a nossa forma padrão de trabalhar.